Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Graça e paz, meus irmãos, sejam novamente bem-vindos ao nosso podcast, dessa feita o podcast de número 24. Nós vamos hoje abordar o livro de Ezequiel. Nessa oportunidade comigo está aqui o nosso irmão Josias, que vai dar a saudação para os irmãos, e nós vamos aqui juntos falar um pouco mais sobre esse livro. Josias, dê uma saudação para os nossos irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Privilégio de estarmos aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais um livro da Palavra do Senhor, né? E com muitas lições para os nossos dias, apesar de ser desafiador, com certeza o Senhor tem algo para dizer, né, para nós nos nossos dias de hoje. É verdade. Irmãos, lembrando que esse livro, ele foi escrito no período do Império, do cativeiro babilônico. Então, nesse momento que Ezequiel está escrevendo esse livro, ele está dentro do cativeiro. Então, ele está escrevendo para o povo em Jerusalém, mas ele ainda está cativo. Por quê? Porque ele foi capturado, né, uma primeira leva do povo babilônico. Eles foram até Jerusalém e capturaram algumas pessoas mais ou menos no ano 597, mais ou menos. Passados 5 anos, Ezequiel então começa a escrever esse livro e depois de alguns anos, sim, aí a Babilônia vai até Jerusalém e destrói a cidade, como nós já vimos anteriormente nos livros de Esdras e Neemias. Tá bom? Então, para começar aqui, Josias, eu queria falar exatamente sobre a linhagem de Ezequiel, né? Ele é um cara que ele é sacerdote e eles começam a servir no sacerdócio, né, lá em Israel, lá com os seus 25 anos, que é a idade que ele foi exatamente capturado, mais ou menos. E no ano que ele completa 30 anos, né, que ele escreve no primeiro capítulo, ele está cativo na Babilônia. Então, 30 anos é a idade que eles começam a servir no templo. Isso. E aí não tem mais templo para ele, né? Ele está cativo na Babilônia, né? E eu imagino a primeira fase da vida dele, ele não fala isso no livro, mas a primeira coisa que eu imagino nele é a frustração. Né? Como esse cara está frustrado de estar numa terra tão distante de Israel, como nós falamos, né? Para eles, Israel é o ponto onde Deus opera, né? E fora dali eles estão abandonados. Deus não está com eles, porque Deus está lá em Israel, né? E como você vê assim a situação do Ezequiel, assim, com a questão da frustração? O que você imagina, assim, né? Estamos papeando agora, né? Sim, claro. Como que você vê essa questão de, assim, eu estou para exercer o meu ministério, estou chegando o meu dia, e agora eu vou fazer 30 anos, mas agora eu estou aqui na Babilônia e não tem templo para eu, né? Como que você acha que foi esse momento e não sei, qual que é a sua imaginação quanto a isso? É interessante aqui a gente reforçar essa questão, né, de que alguns teólogos aí, alguns historiadores basicamente, né, dizem que de 25 até 30 anos eles ficavam num preparo um pouco mais aprofundado, né, para exercer o ministério sacerdotal. Mas a gente entende que aquelas pessoas que eram destinadas para essa função eram destinadas desde o seu nascimento. Né? Existia uma linhagem real sobre isso, né, uma determinação dada por Deus. Sim. E que eles tinham isso muito claro, né, na sua mente, na sua liturgia de vida e na sua conduta e até na educação que eles recebiam. Então, tudo
tangia, né? Tudo dirigia os ensinos para aquele Assim, ofício. naquele momento, né? Então, assim, durante 25 anos eu imagino que ele já veio sido preparado pelos Sim. seus familiares, pelos seus pais, para exercer esse ministério, né? O seu pai era o sacerdote, Sim. né? Daquele momento. Então, a partir daí, dos 25 até os 30, há um preparo um pouco mais aprofundado e aí, no ano, exatamente em que ele deveria ser inserido nos trabalhos No templo, ali no né? templo, então acontece o exílio. Sim. Como a gente estava comentando aqui, um pouquinho antes da gente iniciar, há no povo judeu muito enraizado em seu coração o local de adoração Sim. específico, né? E a gente vê isso de forma muito clara ali na conversa de Jesus com a mulher samaritana. É um dos pontos que a Bíblia mais trabalha nesse aspecto do local, mas a gente vê isso também ali ao longo com os discípulos e tudo mais. Então, quando algumas coisas mudam de direção de forma muito profunda na nossa vida, né, sem que a gente espere, há um sentimento de frustração que acaba nos fazendo paralisar Sim. em algumas situações, né? E eu imagino que ali para ele era o fim da linha. É Eu não verdade. vou fazer nada, Sim. eu não vou servir de mais nada, porque tudo que eu sonhei, tudo que eu imaginei, tudo que eu preparei, tudo que eu fui treinado para executar a minha vida inteira, agora não existe mais. É verdade. Né? Tudo está sendo destruído, devastado. E de repente o Senhor tem um chamado diferente sobrenatural, daquele né? que ele estava pensando, né? Um ofício totalmente diferente daquele que estava na cabeça dele. E eu acredito que, assim, para ele, com certeza, foi extremamente surpreendente e traz à tona de novo essa chama de Deus no Sim. coração dele, né? É uma mudança de status. Sai de uma trajetória de decepção para uma trajetória agora de eu estou sendo usado pelo Sim. Senhor, né? Então, aqui eu já consigo enxergar nessa introdução que a gente está fazendo, né, na história de Ezequiel, algo que, quando o Senhor tem algo para você, Ele não deixa passar desapercebido. Quando seu coração está voltado, né, Deus nunca chama ninguém que está parado. Deus sempre chama alguém que está se dedicando. Né? Exatamente. Né? Então, tem ali um trabalhar do Senhor específico na vida dele. Então, de sacerdote vai trabalhar como profeta, ofícios um pouco diferentes, bem né? diferentes. Dentro daquela liturgia que eles tinham em mente. Mas, assim, o Senhor não deixou de usar Ezequiel. É verdade. Então, é como se ele renovasse dentro dele uma esperança. Sim. É um começo novo, né? No meio de um momento de desgraça, né, que Israel estava passando, de destruição, de juízo do Senhor, acende-se uma chama nova, né, com algo proposto por Deus e não mais pelo homem, não mais pela lei, né? Muda um pouco o viés mundo histórico, daquele né? caminho Verdade. que Ezequiel agora vai trilhar. E aí ele está assim, 30 anos, está na Babilônia, já deixou a terra dele faz 5 anos, naquele período que você falou, né, que ele deveria ser preparado, na verdade ele está junto aos, ele fala, né, que eu estou junto aos rios da Babilônia, está ali no rio Quebar, e aí Deus, acho que não sei se premia ele, né, ou desafia ele com uma visão totalmente muito inóspita, assim, bem diferente do que a gente costuma ver até nos livros, né, algumas passagens a gente vê algumas coisas sobrenaturais, mas a visão de Ezequiel é bem diferente, né, ele tem uma visão... os irmãos verão na aula, a gente vai abordar um pouco sobre isso no domingo, mas se lerem também o primeiro capítulo aí de Ezequiel, vão ver que é uma visão bem diferente, e a visão nada mais né, Josias, do que a própria glória de Deus, né, essa manifestação de Deus. Às vezes a gente não entende as coisas que Deus faz e como mostra especificamente na Bíblia, né? Mas é uma visão da glória de Deus. Então, se Deus fosse mostrar para nós hoje, talvez a visão fosse de uma forma bem diferente, pareceriam coisas diferentes para explicar a glória de Deus, porque nós temos uma revelação já diferente, né, do Espírito Santo, a gente tem outras revelações, mas para aquela época a revelação deles era bem limitada ainda. Sim. E Deus precisava então mostrar para ele que a glória de Deus é algo diferente e sobrenatural. Então tem a visão dos anjos, do círculo, né, dos anéis com olhos, tem a visão dos querubins com 4, ele não especifica exatamente que querubins, depois nós vamos entender que de fato é um querubim,
mas é um querubim com 4 faces e depois um trono em cima. Assim, é uma visão bem complexa, mas que especifica a glória de Deus. E para ele é uma coisa diferente, porque ele está na Babilônia, como você falou, né? A glória de Deus para ele ficou lá em Jerusalém, né? Não está onde ele está. A glória de Deus para eles não era transitória. Exatamente. Eu estou sozinho, eu estou abandonado. Deus, a gente vê nos Salmos, né? Quando eles escrevem, especialmente tem um salmo, não me recordo qual é, ele fala, é um salmo especificamente quando eles estão na Babilônia, né? E ele diz que os babilônicos pediam para eles, né? Canta para nós os seus louvores, né? E eles perguntam, mas como nós vamos exaltar a Deus se nós estamos numa terra estranha? Tipo, Deus não está aqui, né? Deus está lá na minha terra, né? E eles não conseguem entender isso. Então, para Ezequiel também já foi uma coisa diferente. Tipo, ver uma visão representando a glória de Deus, mas numa terra pagã, uma terra estranha. Mas a vida dele, Josias, não foi fácil, né? Como profeta, Deus foi colocando alguns desafios para ele, né? E assim, ele sofreu bastante, viu? Com certeza. Não bastasse só estar fora da sua cidade natal, né, da sua pátria, do seu país, né, e conviver com todos os desafios do que é ser exilado, Exato. Né, e também, assim, não foram para um lugar para serem bem tratados, né, para serem amados, né, para serem cuidados. É claro que existia alguns povos ali dentro do povo judeu realmente que tinha eles tinham uma situação ofícios, assim, né? Tinha algumas coisas, a gente vê até Daniel, Exato. né? E tudo mais, que eles tinham alguns ofícios separados ali. Exato. Mas aquilo era uma reserva para alguns, Sim. não para todos, né? Exato. O que acontece no exílio babilônico é realmente que o povo é separado, é destrinchado. Esses aqui eu vou usar para isso, esses para aquilo. E eles assim, tinham mandam ofícios para específicos. terras diferentes, né? Eles também estão... Eles foram pulverizados, né? Não ficaram concentrados numa situação, num trabalho bem diferente daquilo que havia no Egito, né? São situações bem diferentes. É um tipo de exílio com algumas peculiaridades, assim, né? Tem algumas coisas diferentes que a gente não vê numa situação como a que aconteceu no Egito. E ele foi desafiado realmente por Deus a viver algumas situações que, quando a gente lê o livro, fala, cara, será que eu conseguiria viver isso? Será que eu conseguiria atender essa especificação de Deus, né? Viver essa determinação para representar somente a palavra de Deus, o juízo de Deus, ou a misericórdia de Deus, que também é exposta no livro, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio. E até você comentando sobre essa questão da localidade, né? Da glória de Deus na mente deles, eu fico pensando, né? A manifestação de Deus, ela foi transitória durante o tabernáculo. Ela andava junto com o povo, mas parece que o povo se esqueceu, né? Que um dia eles foram povo sem terra, né? Que andaram e conforme eles andavam, a glória de Deus estava com eles. Né? E parece que eles apagam esse episódio e concentram a glória de Deus numa terra que foi prometida, né? E aí eles limitam. E quantas vezes a gente também não limita o poder de Deus a isso, né, Kleber? Quantas vezes a gente não olha para questões realmente na nossa vida e a gente limita, olha, a glória de Deus está aqui, ela não está ali, né? A glória de Deus está neste trabalho e não nesse, está neste ofício e não nesse ministério e não naquele. Deus nos chamou para um ministério muito claro, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, assim, essa é a base da nossa estrutura como cristão. Fomos chamados para servir ao Senhor e levar a sua palavra a toda a criação, a toda a criatura. Mas a gente parece que determina, né? Esse ofício é mais importante que esse, essa situação, né? Então, assim, a gente comentando aqui, isso me veio à mente. Mas até, assim, Josias, me permita fazer um corte no raciocínio, né? Mas complementando ele, às vezes até como cristão a gente pensa assim, né? Que às vezes para nós Deus está na igreja, né? Exato. Então a gente é santo no domingo, a gente faz as coisas certas no domingo, mas durante a semana a gente tem uma visão às vezes até
errada, como se Deus não estivesse comigo, como Deus não estivesse me vendo, como se eu não precisasse adorar a Deus com a minha vida, eu só adoro a Deus no domingo, né? Esse é um erro também que acontece nos dias de hoje, com os cristãos, né? Porque a glória de Deus se manifesta na nossa vida todos os dias, em todas as situações, em todos os lugares que nós estamos, né? E esse é um grande desafio para esse povo, entender isso. Sim. Porque até o exílio babilônico era uma manifestação da glória de Deus. Sim. Apesar de não ser uma manifestação, Duro, né? entre aspas, boa, Sim. né? Porque é um juízo, é uma determinação, mas é uma manifestação da glória de Deus. É verdade. Então, assim, a gente tem esses desafios, realmente. Ao longo da nossa trajetória, a gente tem esse olhar de que Deus se manifesta aqui e não acolá, né? Deus se manifesta nessa situação da minha vida, mas não se manifesta nessa. E aí, quando a gente coloca alguns contrapontos dentro de nós, a gente fica, mas como que pode ter manifestação do poder de Deus nisso aqui, né? Como que eu vou colocar isso como uma benfeitoria do Senhor na minha vida? E às vezes é uma perda, às vezes é uma morte. É verdade. Às vezes é uma mudança radical em um projeto que você tinha tão firmado no Senhor, né? Mas a glória de Deus, ela está em todos os lugares. Ela está com a gente em todas as situações, até no juízo de Deus, até nos desafios que nos são colocados, né? E eu acho que é com esse desafio que Ezequiel vai ter que conviver. É verdade. Só lembrando aos irmãos, né, da aula passada nós falamos sobre Jeremias. Jeremias então foi o profeta pré-exílio, né? Ele pregava antes do exílio e ele falava que o povo vai ser deportado para a Babilônia, vai ser levado para a Babilônia e vai ficar lá por 70 anos. E apareceu de repente um outro falso profeta que falou, não, isso não vai acontecer, nada disso, esqueçam isso vai durar máximo 2 anos, tal, e fiquem tranquilos, tal. Mas aí agora se passam 5 anos. O momento que Ezequiel agora começa a escrever seu livro, ele está no 5º ano do exílio. Então, primeiro, aquela falsa profecia de que ficariam só 2 já acabou também. Mas o povo que ficou em Jerusalém, eles estão com a seguinte visão, olha, os babilônicos vieram aqui, levaram uma galera embora, mas nós estamos aqui ainda. Jerusalém está de pé, o templo está funcionando, a vida para quem ficou está normal. E agora Deus vai levantar Ezequiel lá no cativeiro para mandar mensagem para eles lá em Jerusalém que a coisa não está boa não, que Deus não esqueceu da promessa de Jeremias não. E ele então começa a ter uma visão que está aqui, acho que no capítulo 2, viu? Deixa eu ver aqui, não, no capítulo... Ele vai falar no capítulo 4, mas antes disso eu ainda queria comentar contigo sobre o capítulo 2, que é quando Deus oferece para ele aquele rolo escrito, né, com todas as lamentações, e uma série de coisas. Está no versículo 8, se eu não me engano. 8. E aí é um rolo escrito na frente e atrás, porque acho que é muita coisa escrita, né? Só a frente não daria conta. Então Deus escreveu na frente e no verso. E de um momento Deus fala para ele, come esse livro. E ele diz que come e o gosto era doce como mel. Como você vê, Josias, assim, um rolo só falando, eu vou castigar vocês vão lamentar, vão chorar, vão gemer, vou espremer vocês até você chega. Come aí. E alguém come e fala assim, mas isso aqui tá doce para mim. É interessante que ele frisa, né? Que era um rolo só de lamentações reais, né? Não tinha nada de... eu vou te dar um tapinha nas costas aqui, você vai ficar bem. Não tem tapinha nas costas. Né? Mas a gente entende que a vontade de Deus em tudo ela é boa, perfeita e agradável. Né? Então, se a vontade de Deus em tudo é boa, perfeita e agradável, é claro que hoje pra gente é fácil falar, porque a gente já tem isso escrito, né? A gente nunca sabe pode, o fim também, né? A gente nunca pode se esquecer que para esse povo aqui a Bíblia não estava completa como nós temos hoje, né? Eram pergaminhos espalhados por aí e muitos nem poderiam ler, né? Não era hoje a gente tem no celular, a gente tem milhão de versões, né? Versões das mais variadas possíveis, né? E ainda tem gente dizendo que ela tem que ser reescrita, né? Então, assim, a gente tem hoje essa liberdade, essa facilidade para encontrar. Para eles não existiam. Mas hoje, olhando para essa profecia, olhando para essa escrita de Ezequiel, a gente consegue identificar que é porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E até os juízos que ele nos coloca são juízos para o nosso bem, né?
são correções de quem nos ama. A gente não corrige quem a gente não ama. É verdade. A gente jamais vai parar alguém na rua que nunca viu e falar assim, não faz isso não, que se você fizer você vai cair, vai se machucar. Mas se você vê o seu filho fazendo aquilo, você para e fala assim, não faz, porque se você cair você vai ter consequências. Então, é o amor de Deus trazendo o seu povo. Então, o próprio castigo aqui, entre aspas, vamos colocar a palavra castigo entre aspas, porque não é um castigo como às vezes a gente entende, né? É uma correção, basicamente, mas ela tem um sabor adocicado porque é o amor do Senhor. E o amor do Senhor, ele sempre é doce, ele sempre é eterno, ele é sempre generoso. O Senhor cuidou dos cativos ali na Babilônia, né? Aqueles que não se dobraram à estátua, não se curvaram, foram poupados. Então o Senhor estava com eles ali. Também. Né? Então, de forma muito clara, mesmo diante do juízo, mesmo diante das aflições, mesmo diante das dores que a gente se coloca, que a gente permite viver por conta de desobediência e tudo mais, o Senhor, ele nos poupa, ele nos cuida, ele zela por nós, porque ele nos ama. Então é assim que eu consigo enxergar, né, esse adocicado, é o adocicado do amor, né? Porque do cuidado, do cuidado. Porque o castigo sem amor, ele é amargo, né? Que é o castigo do pecado. Sim. A morte que o pecado traz, as consequências que o pecado traz são amargos. Mas aquilo que Deus nos traz com amor também é eterno, porque consola. Sabe? É aquele mesmo Deus que bate, é o Deus que cuida, né? É o Deus que ele corrige, mas ele te acalenta. Porque o amor dele é sempre doce, é sempre eterno. Mas eu mesmo, Josias, estou na igreja há tantos anos, já falei isso várias vezes aqui nos podcasts para os irmãos, né? Estou tantos anos na igreja já, mas algumas coisas eu tenho aprendido, né? Com um dos pastores que eu conheci, uma das coisas que ele sempre falava, e isso eu levo comigo a minha vida inteira, que quando Deus fala com um, Deus fala com dois, né? Então quando Deus manda a mensagem para você sobre mim, a mensagem também vem para mim, né? Confirma no meu coração. E engraçado que quando, como você falou, né, que a voz da correção, né, por mais que ela pareça dura, mas ela com amor, ela se torna doce. Porque várias vezes, assim, nas pregações, especialmente quando o pastor Ari pegava, assim, para fazer algumas correções na igreja, nos rumos da igreja, o pastor Hamilton também faz isso, mas você percebia que, embora fosse um puxão de orelha daqueles bem pesado, era doce, né? Com certeza. Ele vem assim, ele desce como um bálsamo no coração e você não tem afrontamento, não tem pressão, você vai para o inferno, não tem acusação, é simplesmente um bálsamo que vem. Exato. E eu acredito que é dessa forma que Deus ia tratar de fato Jerusalém, porque ele começa a tratar com tanto amor, né? A gente vai ver mais para frente, ele trata com tanto amor, que então na visão de fato de Ezequiel, esse rolo doce significava isso, olha, Deus vai espremer a gente, mas vai ser com amor. Sim. Vai ser por amor, vai ser para a gente ser resgatado. Voltando lá então no livro de Ezequiel, ô Josias, lê aí para mim no capítulo 3, versículo. Eu vou pedir para o Josias ler aqui, porque eu não consigo enxergar mais nada. Eu vou ter que comprar agora, viu, Sara? A Sara está aqui, viu, irmão? A Sara está aqui de plateia para nós hoje, e o Pedro está na técnica de som. E eu vou ter que comprar agora uma Bíblia hiper mega grande, porque meu óculos já não está dando mais não conta. Então vai aí, Josias, 3, 5 ao 7. É um texto bem interessante. Então vamos lá, Ezequiel 3, 5. Tu não és enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Certamente, se eu aos tais te enviara, eles te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e de duro coração. Até o 8? Não, tá bom, hein? Aqui. Traduzindo, né, o que Deus está falando para Ezequiel é o seguinte, se eu te mandasse para um outro lugar, que a turma não te conhece, e eles falam outra língua, eles vão te ouvir. Como profeta, você falaria para eles e eles obedeceriam você. Agora, para os meus, eu vou te mandar e eles não vão te ouvir, porque eles não querem me ouvir.
Isso é muito duro a gente até entender, ô Josias, e trazendo para os dias de hoje, é mais fácil a gente pregar para um não crente Exato. do que para um que a gente chama hoje de desviado, que hoje tem um outro nome, que são os sem igreja. Parece que a mente vai sendo cauterizada, né? A gente vai se acostumando com algumas, ou a gente vai adaptando algumas expressões, né? Para poder justificar a nossa situação. Então, a Bíblia, o que para uma pessoa fala fortemente, uma pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho, você lança um versículo para ela e aquilo faz toda a diferença. Hoje eu estava numa ação da capelania e alguém usou uma expressão, eu não me recordo que história era, mas que a pessoa estava num avião, na primeira classe, e alguém passou no corredor e pegou um papelzinho e colocou no bolso dela. E ele pegou o papel, leu, a expressão estava: de que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E ele disse que aí a pessoa que estava me contando nessa ação, né, da capelania que a gente estava hoje, a pessoa me contando falou: esse pedacinho de versículo fez toda a diferença na vida dele. Porque naquele momento ele começou a passar na cabeça dele: olha, eu estou ganhando tanto dinheiro, estou ganhando, e a minha alma estou perdendo. Mas se você falar isso para uma pessoa que às vezes já frequentou a igreja conosco e hoje está, né, não adora mais, falar isso para ela às vezes não faz diferença nenhuma. Ela não quer mais ouvir a palavra de Deus, né? Parece que cauteriza a mente da pessoa. Até eu trouxe um livro aqui, eu não sei se você conhece, é um livro bem recente, chamado Sem Igreja, né? Eu até recomendo para os irmãos aqui que quiserem ler, é um livro bem interessante, fala desse movimento que existe hoje no mundo cristão. E não sei se você já saiu da igreja alguma vez, né, ou viveu a vida toda na igreja, mas é uma dificuldade muito grande, né, Deus trazer uma pessoa de volta, né? Ela tá tem uma outra tradução da Bíblia que ela fala que o povo está obstinado, e acho que essa expressão faz todo sentido, né? Quando a pessoa ela abandona o Evangelho, a mente dela parece que ela fica cauterizada e ela não consegue enxergar as coisas de Deus e fica dura, né? O coração fica endurecido, até mais à frente a gente vai ver Deus falando que vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Mas a pessoa fica totalmente desconexa com as coisas de Deus e as coisas que fariam tanto efeito para um povo que não fala a mesma língua, e para ela já não faz um efeito. Eu acho interessante que ele usa aqui a base da comunicação, que é, se tem uma coisa que é difícil, é você se comunicar com alguém que não fala a mesma língua que você. Sim. Né? Assim, fica muito desafiador realmente, né? Na minha visão é impossível, né? Às vezes você consegue com um gesto, alguma coisa, mostrar alguma coisa e sair alguma coisinha. Sim. Assim, mas acho que de 1 hora de fala, talvez você aproveite 2 minutos, né? De uma comunicação inteira. E o texto vai fazer exatamente essa comparação, né? Não é um povo de uma língua diferente da sua. O seu desafio não é vencer a barreira da língua, mas é o quanto a mente está fechada para aquilo que eu quero falar. E essa base que você está falando, né, dos sem igrejas, dos desigrejados, é uma crítica daqui. O problema é um pastor, o problema é uma palavra que foi dita, o problema é um recurso que não foi trazido, é um estacionamento que não está como eu quero, é um ar-condicionado que não está como eu... E aí você vai trazendo, né? Você vai trazendo contextos assim que você vai colocando, e aí quando você junta tudo, sabe aquela história de o copo não transborda por causa da última gota, mas também pela primeira? Sim. Aquilo que você vai deixando entrar no seu coração e vai te afastando do verdadeiro motivo por você estar. Isso, exatamente. Né? Qual é o verdadeiro motivo para nós irmos à igreja? É cultuar o Senhor. Sim. Então nada é sobre mim. A Bíblia não fala sobre mim. A Bíblia fala sobre Cristo. A Bíblia não diz respeito ao que eu gosto, né? E eu costumo dizer, Kleber, que assim, as leis, elas não foram dadas por Deus com o objetivo de te castigar ou de te colocar dentro de um quadradinho. Mas elas foram criadas pelo Senhor para nos dar vida plena. Sim. Né? A gente passou por um processo de pandemia, uma situação mundial.
E recomendações que foram feitas na pandemia aconteceram lá no passado com o povo de Israel. Né? Se tinha uma doença contagiosa, você separava, Sim. colocava na quarentena, tinha uma região designada para aquilo, tudo mais, que foi exatamente o que a gente viveu. Então a gente vê o cuidado de Deus em todos os aspectos. Só que a gente começa a internalizar algumas coisas como se fossem nossas, tomar posse, sabe? Eu tomo posse do evangelho como se ele fosse sobre mim. Sim. E isso tudo vai nos afastando, e à medida que vai nos afastando, vai nos impedindo de ver a ação de Deus nas pequenas coisas. Porque você muda o foco. Então, se você mudar o foco daquilo que você está olhando, você não consegue enxergar mais a glória de Deus. Você enxerga a glória do homem, você enxerga a manifestação do homem, você enxerga o homem como um todo. Né? Então, é isso que o povo estava vivendo, Exato. porque tudo era sobre eles. Né? O poder era sobre eles, Deus era a exclusividade deles, tudo era sobre eles. E aí você começa a tornar Deus como se fosse Deus um escravo seu. Exato. Né? E na verdade não é sobre isso. Deus nos oferece liberdade, não libertinagem. Sim, porque a gente vê, né, que Deus estabelece com o povo uma aliança lá atrás, né? E quando a gente fala de aliança, de fato, a gente tá falando de casamento, né? Aliança é alguma coisa... alguma coisa que tem valor. Aliança, hoje, né, nos nossos dias, a gente falaria que era um contrato, né? Você vai, reconhece firma no cartório, tal, é um contrato. Você não pode romper um contrato. Tanto é que um casamento hoje nada mais é do que um contrato, quando você faz um civil, né? Você vai lá, fala que você vai casar com a tal pessoa, e se o casamento, né, é comunhão parcial de bens, separação, ou comunhão total, sei lá, seja o que for. Na verdade, você faz um acordo nupcial, né? É isso que o cartório faz. Naquela época, o termo que Deus usava é aliança. Aliança é alguma coisa que é entre eu e você, e é uma coisa para não acabar. É uma aliança, é uma coisa que não tem começo, não tem fim, é aliança. Nós fizemos uma aliança e isso tem que ser para sempre. E aí quando Israel começa a esquecer os valores de Deus, os preceitos de Deus, foi o que aconteceu com Jerusalém, né? A visão de Ezequiel lá na frente, nos capítulos, depois dos capítulos 30, por aí, nós vamos ver que Deus leva Ezequiel na visão do templo, ele vai ver que eles estão profanando o templo, eles estão adorando até deuses estranhos na própria Jerusalém. E isso, de fato, acabou assim, né, com a paciência de Deus. Tipo, eu vou ter que dar uma correção nesse povo. E agora o momento que ele vive já não é mais de alerta, né? Ele não está mais alertando, ele só vai falando o que vai acontecer. Ele não está mais pedindo para Jerusalém a gente não vê nenhum momento ele falando para Jerusalém, olha, se arrependam, como Jeremias fazia, como Isaías fez há 200 anos antes. Você não vê mais ele falando, olha, se arrependam, porque Deus vai trazer castigo. Não, a visão agora é o seguinte, olha, Deus vai trazer o castigo. Já acabou o tempo de vocês, já acabou. E aí no capítulo 4 a gente vai ver aquela fase que Deus fala para ele se deitar 390 dias virado para um lado, se não me engano para o lado esquerdo, depois mais 40 dias para o lado direito, representando exatamente as nações divididas, né, de Israel e Judá. Mas uma terceira, são três coisas que Deus fala para ele, né, dele ficar de fato deitado, dele pegar um tijolo, colocar no lugar e fazer um cerco, e por último ele fala do profeta raspar a cabeça e a barba, e pegar os cabelos, dividir numa balança em 3 partes, e ele fala, olha, uma parte vai ser comida, né, destruída pela fome, pela peste, outra parte você pega e corta a espada e joga nos cantos da cidade, que eram os que seriam mortos à espada, e depois ele fala, pega uma terça parte e joga no vento. E isso vai ser espalhado para tudo quanto é lado. Mas pega um pouquinho só e guarda na barra do seu vestido. Então Deus está mostrando para ele o seguinte, uma parte vai morrer mesmo pela fome e pela peste. Vão ficar largados aí e estão perdidos. Outra terceira parte vão ser de fato consumidos na espada, vai ser na guerra. Na hora da tomada vai morrer. E uma terceira parte eu vou pegar e vou separar, vou mandar para tudo quanto é lado. E é o que acontece de fato. O próprio reino babilônico pega eles e coloca eles num monte de lugar, e quando o reino persa vem, faz isso ainda com mais intensidade e manda, né, para outros lugares. E depois, de fato, eles vão se agrupar. Mas existe um pouquinho, né, que ficou na barra do tecido dele, que é o remanescente, é aquele que volta.
é aquele que está alertando, né? Você vê então já lá em Esdras, Neemias, você vê que existe um povo que está voltando para Jerusalém. E voltando aqui, isso acontece no capítulo 4, se não me engano, eu coloquei aqui, é da encenação, isso, do capítulo 4, ele fala, né, muito bem que Jerusalém profanou o templo do Senhor, e eu acho que eu coloquei aqui no meu esboço, Josias, não sei se eu coloquei aqui ou não, vê se acha aí. Ele vai comparar, achei aqui, ó, no capítulo 22, ele vai comparar Jerusalém e Samaria, que Samaria era a capital do Reino do Norte e Jerusalém é a capital do Reino do Sul. Ele vai comparar essas duas cidades a uma prostituta. Aliás, ele com duas prostitutas, né? Tem até o nome delas aí no capítulo 22. E hoje, Josias, como que você vê assim a situação do mundo cristão, não estou falando especificamente do evangélico, mas do mundo cristão como um todo, como você acha que eles estão assim aos olhos de Deus? Como Deus avalia assim as nossas... É que nós falamos, né? Às vezes alguns de nós vêm na igreja de domingo e é santo aos domingos e depois parece que não é nem cristão durante a semana. Como que Deus vê isso? As pessoas que vêm para a igreja, às vezes por vir somente, porque não tem nada para fazer no domingo, ou domingo de fato já tá na mente deles, domingo é dia de ir na igreja, mas nem sabe por que às vezes que você falou, né? Qual que é a nossa função da igreja? Exato. Será que nós não estamos às vezes profanando as coisas de Deus, agindo dessa forma? Como que você enxerga isso? Quando Deus está comparando aqui com uma prostituição, né? É porque é algo sem valor de sentimento. Uma quebra da aliança mesmo, né? E não tem sentimento. Sim. Né? A prostituição não tem sentimento, Sim. tem ganho. Ganho para um dos lados Exato. E destruição para outro. Né? E é isso que às vezes a gente realmente vive. Né? Tá se perdendo o verdadeiro significado daquilo que se faz. Né? Eu troco por nada. Eu troco por algo sem valor, sem nenhum benefício para minha alma, para minha vida. É aquilo que a gente está falando. Deus tem se tornado um verdadeiro escravo do cristão. Sim. Né? Eu não sou mais o servo que serve por amor. Agora é Deus que me serve. É Deus que me serve. É que eu quero algo, então eu vou buscar esse algo e eu só estou aqui para isso. Né? Então está se perdendo a genuinidade realmente do evangelho. Né? A conquista de você ser encontrado por alguém que te ama de forma incondicional. Isso é muito profundo. Quando a gente pensa no amor de Deus, um Deus que se relaciona conosco e que entrega o seu Filho para se relacionar conosco de uma forma plena, né? E você troca isso por nada, perdeu-se o sentido, perdeu-se a essência. Né? Então, assim, fica uma vida vaga, vazia, né? Então, assim, a gente vê hoje uma igreja inchada, não cheia. Não há mais manifestação da glória de Deus, não há mais transformação. Os milagres podem acontecer? Podem. Podem acontecer. A gente vê que no Egito, lá, os sacerdotes também fizeram, né? Os sacerdotes egípcios também fizeram alguns milagres parecidos com o que Moisés e Arão estavam demonstrando lá para o faraó. Mas eram parecidos. Né? Então, assim, se perde a essência daquilo que é a palavra de Deus. O amor está sendo trocado por nada. Então, assim, a gente tem vivido essa realidade realmente, né? Com várias teologias que vêm sendo inseridas e, assim, não se existe mais mudança de comportamento. Né? Eu venho para a igreja como eu estou, mas eu permaneço como eu estou e nada vai ser alterado na minha vida porque eu não preciso mudar. Deus muda por mim. Que essa não é a função da igreja, né, Josias? Deus espera de fato que a gente venha como está, mas a transformação vai ocorrendo dia após dia. É um caminho de transformação. Exatamente, um processo. Não é em vão que a gente vê que o primeiro milagre de Cristo é um milagre de transformação. Né? Jesus inicia o seu ministério num casamento, nas bodas, como ele vai representar depois o relacionamento dele com a igreja, e ainda assim transformando algo sem valor, né, valor comercial,
que era a água com algo Sim. que tinha um valor, né, além dos significados que Sim, vinham para lógico. aquela época. Então, assim, é uma transformação, Exato. é uma mudança de um estado por completo, né? Ambos são líquidos, mas as substâncias que compõem são completamente diferentes. Exatamente. Né? No vinho puro, no melhor vinho, não vai água. Né? Então, assim, não tem espaço para outra coisa. Então, quando a gente vê o que Cristo nos oferece, a gente não pode ficar desapercebido com tudo que Ele tem para nos dar. E era esse amor aqui que Ele tinha oferecido a Israel. Era uma entrega completa. Exato. Né? Deus selecionou para si uma nação, ajuntou aquele povo, deu a eles permissão para conquistar coisas, povos, cresceram, se multiplicaram e se fortaleceram em tudo. De repente viram as costas para tudo isso, né? E aí a adoração não é mais um foco. Esse abandono, eu por né? mim mesmo, sabe? Esse abandono, de fato, pesou negativamente, Com certeza. especialmente nas cidades, né, que é citado no capítulo 22, mas isso pesou muito negativamente para Israel. Mas embora Deus estivesse assim, com toda essa, não vou dizer mágoa, mas com toda essa ira se acendendo contra eles, no capítulo 11 a gente vai ver que Deus ele promete que de um certo momento eles vão voltar. Olha, eu tô punindo vocês. O capítulo inteiro é praticamente punição. Aliás, o livro inteiro. Deus está chicoteando eles e dizendo, olha, eu vou judiar de vocês. Os meus profetas lá atrás já falaram, não é novidade para vocês. Eu só estou informando que isso de fato vai acontecer. Só estou informando que sou eu. Isso. Né? Isso que sou eu que estou permitindo. Então não fica esperando que não aconteça, que vai acontecer. E a gente vai vendo, então, no capítulo 11, Deus fala, olha, eu vou restaurar vocês, vai sofrer, mas vai chegar o dia de voltar. Vai passar. Meu profeta falou, 70 anos, vai passar. Mas aí os cabelinhos que ficaram na orla dos vestidos, né? na barra das vestes de Ezequiel. São os remanescentes que voltariam e reacenderiam a chama. Sim. Mas lembrando que ainda nesse momento, né, o Ezequiel já ficou lá o seu 1 ano e pouco deitado no chão, comendo o pão com quantidade contada, um pouquinho de água. A tradução diz que mais ou menos ele tinha meio litro de água por dia, num lugar que a gente conhece que é predominantemente quente, né? Você ficar deitado 1 ano e pouco, comendo 200 e poucos gramas de pão e 500 ml de água, deve ter judiado bastante do profeta durante esse tempo. Mas Deus está falando para eles, eu vou restaurar vocês. E ainda a Israel está de pé ainda. Jerusalém ainda está de pé. Ainda está havendo lá, os mesmos costumes deles ainda está acontecendo. Eles estão ainda profanando o templo, eles estão vivendo como não viviam. E embora vivendo como viviam antes, não no propósito de Deus, mas as coisas estão acontecendo lá ainda. Mesmo Ezequiel ainda falando, talvez tardando até chegar lá a profecia, né, porque ele está muito longe, mas Deus está falando, isso vai acontecer. E aí eu quero correr um pouco mais aqui por causa do nosso tempo. No capítulo 18 ele usa uma expressão muito interessante, que logo no começo existe um ditado em Israel que diz o seguinte, olha, os nossos pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que estão, como que ele fala aqui? Tem uma expressão bem interessante, os dentes dos filhos que se embotaram. Então, ou seja, eles querem dizer o seguinte, o ditado diz o seguinte, meus pais pecaram e quem paga o pato é a gente, né? Essa é a expressão deles. E Deus vai tratar nesse capítulo em especial que cada um vai pagar pelo que está fazendo. E ele fala aqui no capítulo 20, no versículo 20 do capítulo 18, diz assim, ó, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então Deus está falando o seguinte, olha, eu não vou culpar vocês agora pelo que fizeram lá atrás. Não estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso pelo que vocês estão fazendo agora. E o que não tiver culpa, eu não vou punir.
Olha só que ele fala em Ezequiel 14:20, um pouquinho antes aqui. Ele usa a seguinte expressão, achei muito legal. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, no meio da cidade, não salvariam nem a seu filho e nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Então Deus está falando o seguinte, olha, não esquece, você não tem esse negócio de maldição que vem do seu pai, meu pai foi assim, agora eu sou assim também, meu pai fez coisa errada e eu que pago. Deus está falando o seguinte, não, é que cada um vai colher o fruto do que está plantando. Não tem essa de eu castigar um pelo outro. Não sei como você vê isso, mas eu queria que você só me ajudasse aqui numa outra visão dentro disso. Eu vejo, Josias, que uma geração é suficiente para você do bem para o mal e do mal para o bem. Uma geração mais ou menos 40 anos uma geração. Mas em uma geração você transforma uma família, você transforma uma cidade, você transforma um país, você transforma uma nação, você transforma uma igreja. É uma geração, não precisa mais que isso. E você deve também ter alguma experiência com isso, mas existem famílias que eram tão fervorosas na igreja, de repente aconteceu alguma coisa, a família inteira foi embora e de fato aquela geração foi perdida e as gerações futuras continuaram nessa mesma perdição. Não porque Deus quis, mas porque alguém decidiu fazer assim, não é? A gente tem o poder de fazer diferente nos dois lados. Todo dia, né? Todos os dias. Servir ao Senhor é uma escolha. E é uma escolha diária. É verdade. Né? Eu gostaria de ressaltar um exemplo até bíblico aqui, que é de Josué e Caleb. Viveram, Sim, numa situação em que todos ali foram condenados a não adentrar a Terra Prometida. A sua geração inteira foi perdida, né? Acabou, mas eles ficaram. Então aí você vê como a aliança do Senhor é pessoal. Sim. Pessoal intransferível, sabe? Quando a gente participa de alguma campanha, alguma promoção, e fala assim, é pessoal intransferível, esses pontos você não pode transferir para ninguém. E é exatamente isso, né? Cabe a nós aceitar ao Senhor a ponto de mudar a trajetória da nossa família, né? Do nosso sobrenome. Exato. Né? Até mim foi assim. Mas daqui para frente virar não, isso, né? porque o Senhor está comigo. É verdade. Eu me decidi pelo Senhor. E nós temos autoridade diante da palavra do Senhor para mudar isso. Né? Porque você pode vir de situações assim que realmente vai passando. A nossa personalidade, ela não é estampada na criança, mas o caráter é. É verdade. Né? Aquilo que você costuma fazer... E às vezes coisas que a gente nem nota, como você mesmo disse, né? A gente vê muito isso. E a gente aqui trabalhando na Central Kids, é muito interessante como às vezes você identifica o pai pela forma da criança. Você olha a criança assim, o jeito e tal, parece com fulano e tal. E quando o pai vai buscar, você fala, nossa, e é filho dele mesmo, né? Então assim, tem algumas coisas, assim, algumas características que figuram o pai. Mas a gente nunca pode se esquecer que o Senhor se coloca como nosso Pai. Então, há uma interrupção a partir do momento que você decide, né, mudar essa postura, a partir do momento que eu olho para o Senhor e o tenho como o meu Senhor de verdade, né? O tenho como o meu Pai, como alguém que me ama. Então, você muda a trajetória, tanto para o bem quanto para o mal. Né? A minha família fez isso e isso, né? Por isso que a gente brinca sempre que filho de crente, crentinho não é, né? Porque não é, verdadeiramente não é. Existe um processo de conversão para você, é pessoal. A salvação é intransferível. É o que Deus está falando, né? Não vou castigar filho por causa do pai. Não vou, porque além de tudo aqui, eu imagino, porque a gente tem visto isso na nossa sociedade de hoje, à medida que as gerações vão passando, as coisas vão piorando. Né? A gente se torna seres piores do que os nossos pais foram, né? Em alguns aspectos.
a gente vai perdendo algumas coisas. E o povo aqui, eu acho que foi perdendo a história de quem eles eram, do que eles faziam e tudo isso vai se afastando, vai te afastando de Deus, né? Então, assim, se eu não transmito para os meus filhos as experiências que eu tive com o Senhor e mostro para eles quem o Senhor é, e aí eu vou passar uma porção só daquilo que eu vivi. Eles vão ter que viver as experiências deles. Isso não vai se perpetuar. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração, quem nós somos e o que nós estamos dispostos a fazer. E à medida que eu me disponibilizo a fazer o que o Senhor quer que eu faça, aí essa situação ela muda de lado, né? Então, assim, o Senhor tem um relacionamento pessoal, é exclusividade sua. Sim. E isso ninguém muda. Seu pai pode ser o maior criminoso do mundo, ter cometido os maiores, né, Erros possíveis, né? possíveis que você pode barrar isso em você. A partir do momento que você diz, Senhor, olha, a gente tem um exemplo muito bom que me lembrei aqui agora, de Josias, né? Meu xará Sim. lá que foi o rei mais jovem, né, que reinou, e ele não teve um pai bom. O pai de Josias não fez o que era bom aos olhos de Deus, mas ele pega, olha, lê o livro e fala assim, peraí, tem alguma coisa aqui que eu preciso praticar, Exato. né? E aí ele muda o status, né, do povo de Deus através Exatamente. Ele traz o daquilo. povo à adoração. Acabou. Exato. Ele muda, ele quebra os altares e ele restaura realmente Essa decisão temos situações. todos os dias, né? Todos os Josias? dias. Todos os dias. Então, assim, é uma escolha. É Né? verdade. Você vê que, assim, um povo que estava destinado ao fracasso e à destruição, de repente vem um rei, né, sem experiência nenhuma Exato. de nada, mas, peraí, aqui não. Até aqui foi assim, agora a partir daqui vai ser diferente porque eu tenho base, eu tenho a palavra de Deus como base. Muito bom. Ô Josias, continuando aí, esse livro é bem difícil, né? Ele traz algumas palavras bem interessantes. Uma delas eu quero falar bem rápido aqui, só para deixar registrado para os nossos irmãos. No capítulo 24, Deus vai chegar para ele e vai falar, olha, você vai perder a sua mulher vai morrer. E ele usa uma expressão tão bonita que acho que a gente devia até... Sara, você está aqui, você vai gostar dessa palavra, viu? É tão bonita. Deixa eu... Você fala, é tão bonita e ele esqueceu, né? Mas... lembrei agora. Eu não li, não, mas eu não consigo enxergar direito aqui. Mas ele usa a expressão, a delícia dos seus olhos. Não é isso? Não sei se você consegue achar aí. Onde que tá? Tá aqui, ó, no versículo 21, acho que é. 21. Diz a casa de Israel, assim diz o Senhor, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos, e anelo de vossa alma, vossos filhos e vossas filhas que deixasse cairão à espada. Essa Que ele fala deleite. Isso, ele está falando agora, ele está profetizando para Jerusalém, mas Deus fala, eu vou tirar de você, né, a delícia dos seus olhos, que era a esposa dele. E ele fala para o profeta que não vai nem chorar, porque não vai dar para Jerusalém, na verdade não vai dar nem tempo, porque Deus vai chegar lá e vai destruir tudo, né? Na verdade não Deus, né? Mas a Babilônia, por intermédio da permissão de Deus, Exato. vai chegar lá e vai destruir tudo e vai levar o povo cativo, não vai dar nem tempo de verem isso. Então é isso que Deus coloca para o profeta. E por isso nós falamos no começo, né? A vida do cara não foi fácil. Não foi fácil. Olha, deita aí no chão, fica deitado, come pouco, vai falar para a turma, pode falar, fala, eles não vão te ouvir. Agora vai perder a mulher, não pode chorar. A vida não é muito fácil. Eu acho que se Deus contasse para o Ezequiel o que ele ia enfrentar, acho que ele não ia nessa não, viu, Josias? Não teria topado. Eu quando li esse texto também, eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, cara, como que Deus te chama para uma missão? E aí, que assim, diz respeito a você também, mas não exclusivamente a você. E ele começa a usar a sua vida para exemplificar aquilo que ele estava fazendo com o povo. E aí ele tira algo de precioso que Ezequiel tinha, porque a profecia é clara em dizer que, como você mencionou, né, era algo muito importante para ele, e ele tira e fala, não chora. Imagina isso. Não vai, você não pode. Se você tiver que prantear, você vai prantear escondido, né? Isso. Diante do povo, não. Porque quando a gente perde alguém muito importante pra gente, e você encontra
um amigo, um conhecido, você, cara, acaba abraçando a pessoa e você desaba. Sim. Às vezes você tá ali engolindo, né, sozinho e tal, mas quando você vê É. alguém, aí você Sim. meio que se derrama. E Ezequiel não podia fazer isso, Sim. né? Mas Deus também estava dizendo ao povo que eles não iam conseguir lamentar pela morte dos seus entes queridos. Eles não poderiam lamentar pelas suas perdas, pelas suas casas, pelas suas famílias, né? Não haveria descanso, não haveria trégua. A situação ficaria muito feia, né? Muito pesada, muito densa, né? E isso é difícil, né, de ser suportado. Sem dúvida. Os capítulos posteriores, que é do 25 a 32, ele vai trazer uma série de juízos contra várias nações, que na verdade são nações que a gente vai ver durante a Bíblia, foram nações que, não vou dizer que foram especificamente inimigas de Israel, mas foram terras que não foram amigas, né? Não foram aliadas de Israel. E Deus, ele falou, porque muitas das vezes, Josias, entenda, não sei se você entende isso como eu entendo, Deus usava às vezes alguma outra nação para fazer mal para Israel, para corrigir. Sim. Mas Deus depois pegava e punia aquela nação também. Olha, porque você fez mal para os meus filhos, eu vou punir vocês. Sempre vai trazer o juízo ao outro também. Exatamente. Então Deus traz juízo a essas nações, e até tem uma discussão teológica muito forte, está no capítulo 28, que quando traz a profecia sobre o rei de Tiro, e muitas traduções trazem para nós que aquela expressão é uma expressão para Satanás. Existe uma discussão muito forte disso, especialmente no versículo 14 do capítulo 28, diz aquela expressão, né? Tu eras um querubim da guarda ungido, e te estabeleci permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então, de fato, essas descrições parecem de fato estar falando sobre o querubim que de fato estava no céu e acabou se perdendo. Existe uma discussão teológica muito forte em cima disso. Eu sempre aprendi a minha vida inteira que essa expressão de fato tratava sobre Satanás, tá? Essa profecia de juízo sobre Tiro tratava sobre Satanás, mas hoje alguns teólogos entendem que por estar dentro desse contexto do juízo para várias nações, essa expressão de fato se relaciona diretamente a Tiro mesmo e não a Satanás. Só estou falando isso porque os irmãos que estão nos assistindo, né, eles podem ver essas duas versões e falar, o pessoal lá da Escola Bíblica Central falou que é uma coisa e eu estou vendo aqui que é outra. Não, existem essas duas versões que de fato pode estar falando sobre o próprio Satanás ou não. Os capítulos 33 e 36 é bem pesado de novo, porque Deus vai tratar do juízo de Israel, especialmente de Jerusalém. Ele sempre trata Jerusalém, né? Depois em algumas partes aqui ele fala Israel como um povo como um todo, mas ele está tratando diretamente a Jerusalém, e ele vai trazer de fato vários juízos. Mas uma expressão dentro desses capítulos, aí está no capítulo 33, ele vai falar o dever do verdadeiro atalaia. Então, atalaia, assim, eu vou falar o que eu aprendi, depois você fala o que você aprendeu e sabe. Talvez até tenha uma versão até melhor do que a minha. Eu aprendi, muito tempo atrás, que o atalaia era uma pessoa que ficava em algum lugar da cidade, né, monitorando se não vinha algum inimigo. E esse atalaia, quando vinha o inimigo, ele tinha que tocar uma trombeta, tocar um sino, ele tinha que avisar o povo. Se esse atalaia dormisse ou fizesse alguma coisa o inimigo chegasse e ele não avisasse, a culpa toda era dele. E aqui Deus está tratando essa mesma forma com Ezequiel. Está tratando que ele é um atalaia. E ele tem que falar então para o povo. E ele usa a seguinte expressão: olha, se o atalaia, né, se você levar a palavra para alguém e esse alguém não te ouvir e morrer, é um problema dele. Mas se você não levar e ele morrer, a culpa é sua. Eu vou pedir isso de você.
Como que você vê o papel nosso hoje como atalaia? Não sei se, assim, se a minha expressão na verdade é isso que você aprendeu já ou não, mas como que você vê isso? Eu até abri aqui a definição, né, que é de vigia ou a espera de algo ou alguém, né, numa postura ou numa posição ou postura que permite estar a espreitar ou alertar para algo, né? Essa é a definição aqui de atalaia. E nós temos esse papel ainda hoje, né? Porque assim, a nós cabe pregar. O convencimento é gerado pelo Espírito Santo e o aceitar ou não é de cada um, né? Então assim, se o atalaia lá gritasse, olha, estão invadindo e ninguém quisesse fazer nada, tudo bem, eu fiz o meu papel. Né? Então, assim, isso permanece em nossas vidas, né? Nós temos que estar, sim, à espreita, olhando e realmente sem vacilar na nossa missão, né? Essa parte é muito criteriosa, né? Nós temos uma obrigação e nós não podemos vacilar dessa obrigação que nos foi colocada pelo Senhor, né? Somos chamados, somos escolhidos, somos tratados pelo Senhor, mas existe uma missão por trás de todo cristão, né? Eu não me lembro, até falei isso numa aula que eu dei na Central Kids, quem foi que falou, mas ele fala que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, né? Então, porque é exatamente nisso, ou está ali na espreita pregando a palavra ou se perdeu na sua maior missão. Né? Então a gente tem sim que se colocar na brecha todos os dias, né? E Kleber, vamos ser sinceros, né? Muito mais fácil do que isso aqui, né? Muito mais fácil do que tudo que Ezequiel viveu, sem dúvida, né? E assim ainda, na garantia de que ninguém escutaria. Exatamente. Cara, você vai sofrer, você vai perder sua mulher, você vai ficar deitado de lado, você vai comer pão não sei o que, você vai fazer pra nada. Sim. E né? ninguém vai te ouvir. Pra nada. No fim das contas, é só pra dizer que eu tô avisando. É isso. Que eu tô alertando, que eu tô mostrando que sou eu, né? Pra trazer esse povo aí o juízo, sim. Mas assim, hoje nós temos uma facilidade, nós temos liberdade. É claro que a gente está falando de Brasil, né? No nosso país ainda temos essa liberdade, não em todo lugar do mundo, mas o Senhor nos deu essa obrigação, mas com uma facilidade, né? Você prega hoje numa rede social, você coloca um texto bíblico lá, quantas pessoas veem? Então, assim, de forma tão simples. Exato. E ainda assim a gente não se coloca na brecha. Sim. Mas eu vejo também, Josias, que a gente deve anunciar o Evangelho pela nossa própria vida também. Com certeza. Porque é lógico que falar é muito bom, você pregar o Evangelho, falar da palavra de Deus, compartilhar com alguém, é maravilhoso. Como eu falei, né, um versículo no bolso de uma pessoa pode fazer toda a diferença. Mas não adianta nada você falar muito e não viver. As pessoas que estão ao seu redor não estão vendo aquilo que você está... O que você fala, na verdade, não dá liga com aquilo que você vive. Pessoas que gastam a vida fazendo, às vezes, maldade, disseminando inveja, disseminando intriga entre as pessoas. E aí chega, né, com um papelzinho... trouxe um versículo para você ler aí, né? Que Deus não gosta de quem tem sentimento faccioso, né? Mas faz aquele estardalhaço na empresa. Então, eu vejo que nós, como atalaias, a gente tem que anunciar mesmo a palavra de Deus a todo tempo, mas mais do que com palavras, com estilo de vida. Exato. As pessoas têm que aprender conosco pelo jeito que a gente vive, pela verdade, pela mansidão, os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito. Que hoje a gente, que nós falamos, né? As igrejas acabam se perdendo, às vezes, com os modismos e acaba se perdendo na palavra, né? A palavra não é mais o primeiro lugar. Mas, como atalaias do Senhor, eu acho que a pregação tem que acontecer, convidar as pessoas para virem para a igreja, convidar as pessoas para estarem nas suas casas num Connect, mas muito importante você pregar com o seu estilo de vida, como um bom exemplo de cristão. Para mim isso faz toda a diferença, sabe? Eu entendo que isso salva pessoas e também as leva para um caminho ruim, sabe? Eu me lembrei agora, eu vi um corte esses dias de uma pregação que dizia assim que as pessoas estão se escondendo atrás dos seus temperamentos, né?
Então, Sim. assim, eu sou assim, né? A tal da síndrome de Gabriela, né? Que Sim. a gente Eu falava, nasci né? assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Mas, na verdade, não é isso que o Espírito Santo prega. Né? Não é isso que a palavra de Deus nos diz. O Espírito Santo, ele forja a nossa personalidade. Exato. Não que a gente vá mudar completamente. A gente vê na palavra, até nas escritas, né? Na maneira que foi escrita, cada discípulo escreveu a sua própria forma ali Sim, e Deus tudo. respeita a individualidade, respeita. com certeza. Mas isso não... Porque quando você olha os contrapontos do fruto da carne para o fruto do Espírito, é uma forma de atenuar as nossas personalidades, né? De colocar algumas coisas, porque Deus nos usa para o bem. Então não é porque minha personalidade é de forma ríspida e tudo que eu vou andar de cara fechada, e vem mesmo para cima porque eu sou sanguíneo. Eu estouro mesmo, não tem essa não. Não é assim que nós aprendemos. Não, porque o fruto do Espírito ele contrapõe isso. Eu tenho que ser longânimo. Exato. A palavra de Deus nos determina isso. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo, ele te molda isso. Né? Então é você controlar os seus temperamentos. Nós somos sim assim, mas o Espírito Santo também nos forma assim, né? Ele muda aquilo que nós somos, né? E usa essa força, essa capacidade para a glória de Deus. Verdade. Josias, aí caminhando um pouco mais, nós falamos das profecias para Jerusalém, né? O juízo de Deus. Aí chegamos no capítulo 37, que é o famoso Vale de Ossos Secos. Esse é bom. Esse aí dá... Esse é muito pregado, né? Esse dá pregação de horas, né? Dá. Mas a gente né, usa esse termo para avivamento do Espírito, mas Deus está tratando nesse momento deles, porque agora, já lá no capítulo 33, né, no comecinho, Ezequiel já recebeu a notícia que de fato Jerusalém foi destruída. Então ele já está vendo que o caos chegou, tudo aquilo que ele está contando que vai acontecer, aconteceu. Então o que o profeta Jeremias falou que ia acontecer, aconteceu, e que o Isaías falou, aconteceu também. Então, ele está numa situação agora bem delicada, ele vê que a população, de fato, agora parece que caiu então a ficha deles. Olha, foi profetizado, mas a turma foi lá, pegou alguns, Jerusalém ainda está inteira, não aconteceu nada com Jerusalém, meia dúzia foi embora, foi um povo muito grande. Mas a vida está continuando, a vida continua. Mas depois que, de fato, chega no 586 a.C., né, quando, de fato, Nabucodonosor manda eles invadirem Jerusalém, então aí Jerusalém é levada parte cativa, queimada a cidade, está destruída. E esse capítulo vai tratar exatamente disso. Ele fala, porque a Jerusalém para o judeu, na época, era a menina dos olhos deles, né? Era a delícia dos olhos, como Deus fala, né? Eu vou destruir ela. E agora os ânimos acabaram. Aí a expressão que usa, né, muito legal no capítulo 37, eles falam que eles estão agora como se os ossos deles se secaram, ou seja, não tem mais esperança, né? É um vale de osso seco. Não tem... O que faz com o osso seco? Nada, né? E conta aí, Josias, você que conhece melhor acho que esse capítulo que eu. Eu gosto muito desse texto porque ele é muito claro em dizer que os ossos estavam sequíssimos, né? Sequíssimos. Não tinha mais nada. Não tinha resquício nenhum de vida. Acabou. Então, assim, ele mostra a nação de Israel realmente acabou. Destruída, acabou. Acabou, não tem mais nada de vida, não tem mais nada de nada. Né? Vocês verdadeiramente acabaram. É o fim, né? Mas o Senhor, ele vai trazer uma esperança, né? Exato. E é uma esperança de algo forte, não é uma esperança de uma coisa simples. Mas os pontos que me chamam a atenção nesse capítulo 37 é que quando você vai vendo a visão que Ezequiel tem, que os ossos começam a se levantar e começa a haver um mover muito grande, né? Há um barulho, há um ruído. Sim. Eu fico imaginando que a cena não era nada bonita, cara. Exatamente. Né? Eu fico... Às vezes eu fico meditando nessa passagem, eu fico vendo, um monte de caveira assim no ar, flutuando, né? E os ossos começando... Osso com osso. E eu imagino que muito pó. Também. Né? Sim. Muito pó, Não era uma vista bonita. Ezequiel não viu algo bonito aqui.
E à medida que ele vai profetizando, as coisas vão acontecendo, o osso vai se ligando um ao outro e tudo mais. Só que quem sopra o fôlego de vida é o Espírito. É verdade, sim, é verdade. Né? Então ele fala, vem o Espírito dos quatro cantos sim. da terra, né? Sopra, e aí a gente relembra aquela questão do quanto eles estavam espalhados, do quanto eles estavam, então vem dos quatro cantos da terra, e aí começa a haver o Espírito sobre cada um daqueles. Então, assim, a força que vinha não era uma força humana, não era um grande político que ia retomar o poder de Israel e transformar aquilo numa nação de novo, mas era o poder de Deus. Que ia levantar de novo um grande exército. E isso aplicando para os nossos dias, não importa o estado de destruição que está na nossa vida, né? Não importa o estado de destruição que está, que o pecado trouxe à tona na nossa família, nas nossas finanças, na nossa vida, em todos os aspectos. Né? Quando você fala de ossos sequíssimos nesse nível, é porque foi todo o brilho, foi todo o encanto, toda a beleza, tudo se acabou. Não tem mais nada ali, né? Mas o Espírito Santo, ele tem esse poder de trazer a vida de novo. É verdade. Porque tudo provém dele, a nossa vida provém dele, né? Então, assim, não importa o estado em que nós estamos, o Espírito Santo é suficiente para fazer a vida ali de novo. Então, assim, quando a gente vê que o profeta vai dizendo, vai profetizando para aqueles ossos, né? Levanta, e osso se junte a seu osso, né? São palavras de ordem, né? Ela acontece, mas assim, aí eu vejo que se levantou, veio carne, veio pele, veio tudo, está completo. Sim. Mas está parado. Exatamente. Não serve para nada ainda, do mesmo jeito. Mas a partir do momento que sopra-se o fôlego, aí começa a ter vida de novo. Então, assim, nós somos dependentes do Espírito Santo. O que eu ia comentar, até acho muito legal, que o Ezequiel, ele está numa situação que nós falamos, né? A situação do profeta não é nada fácil. Ele está recebendo notícias, ele recebe agora notícia que Jerusalém foi destruída, e ele profere palavras de juízo contra as nações que estão ao redor, contra a própria Jerusalém. Ele está proferindo palavras de ordem, como você falou, né? Palavras de juízo sobre essas cidades, mas quando Deus pergunta para ele, falou, Ezequiel, ele já viu tudo que Deus pode fazer, né? Ele viu a glória de Deus, ele viu a glória de Deus indo embora do templo, ele viu tudo já. E aí Deus chega para ele e fala, ô Ezequiel, você acha que eu posso transformar esses ossos secos aí e dar vida para eles? E a resposta dele, Senhor, tu sabes. É interessante assim como o profeta reconhece a soberania de Deus nesse momento. Porque ele podia falar, lógico, Senhor, lógico que você pode. Você você já me mostrou a sua glória, você já falou que vai acabar com Jerusalém, já acabou. Lógico que você pode fazer o que você quiser. Ele podia falar isso para Deus, né? Mas a expressão é assim, tu sabes. É uma expressão de quebrantamento, né? Exato. É assim, todo o poder está nas suas mãos, tudo, a soberania é sua. Você que vai dizer se pode, se não pode, se vai, se não vai. É o Senhor que decide, é o Senhor que determina, né? Ele não está só preso à questão do poder, de poder, né? Mas também do poder de quiser, de querer, né? Isso eu acho muito legal, o reconhecimento da soberania de Deus, né? Nesse versículo, é o jeito que eu enxergo ele, né? Sim. Aí depois, Josias, aí esse texto aqui é muito difícil de a gente falar, é sobre a profecia de Gog e Magog, o Sara. Quer vir falar, Sara, sobre Gog e Magog? Essa profecia, na verdade, ela não, os próprios teólogos, né? Eu falei para você, eu ouvi vários podcasts de vários teólogos, né? Não existe ainda uma definição exata. Existem vários pontos de vista, mas falar que todos congruem no mesmo ponto e falar, não, a visão de Gog e Magog é exatamente essa, não existe como chama, esse acordo entre os teólogos
para dizer que isso é alguma coisa que é uma nação mesmo, que vai se chamar Gog, na região de Magog, e que serão 7 reinos que vão compor e vão batalhar contra Israel. Não existe uma definição exata quanto a isso. Mas alguns teólogos colocam de uma forma que eu achei bem interessante, é que talvez nesses versículos, nesses 2 capítulos, especialmente o 38 e 39, que fala sobre, né, a profecia contra Gog e depois a queda de Gog, ele está falando sobre Deus repreendendo o mal das nações. Isso parece muito legal, mas nós não podemos definir, porque isso pode ser uma profecia futura, ainda pode ser alguma coisa... que Ezequiel, ele é todo assim meio apocalíptico, né? O estilo de escritura dele é apocalíptica. A gente vê expressões como as visões de Ezequiel, a gente vai ver lá no Apocalipse, né? Uma espada saindo da boca, coisas desse tipo, né? É bem apocalíptica. E pode ser que Deus levante uma nação lá na frente que até que chame Gog, né? E venha contra Israel, a gente não sabe. Mas, aparentemente, de fato, Deus está falando a questão do mal mesmo. Como Deus vai derrotar o mal contra Israel num certo período. E a gente vê que depois, Josias, depois do cativeiro babilônico, Israel não teve mais sossego, né? Não existiu mais Israel, na verdade. Eles foram espalhados e alguns voltaram, mas depois teve outros movimentos de voltarem, quando lá na década de 40 e 50, não me recordo exatamente o ano, que foi restabelecido ou estabelecido acho que pela ONU, o Estado de Israel. Até então, Israel era só um povo que vivia, não tinha a terra definida, né? Era só um povo que vivia espalhado por aí. E nesse momento eles voltam, então parece que se cumpre parte da profecia de que eles voltariam, lá no capítulo 11, né, de Ezequiel, fala que eles voltariam, mas agora, depois existia um outro momento que eles voltaram também, e agora está existindo um outro momento também de retorno. Cris Belloni e o irmão Tintilho e o Eduardo Bittencourt, no Sextaon de... que dia é hoje? Dia 12? No Sextaon do dia 11 de setembro, eles... 11 de outubro, né? Nós estamos em outubro já. No dia 11 de outubro, eles falaram um pouco sobre isso, sobre o retorno dos judeus que está acontecendo agora, nesse momento também, para Israel. E assim, está em taxas absurdas. Aumentos assim, de 400%, 500%. Nos últimos 4, 5 anos, especialmente desse período da pandemia e pós-pandemia. Então isso também indica alguns movimentos muito interessantes para nós, e eu cumprimento de algumas profecias. Pode ser que isso volte a acontecer. Então é um livro bem escatológico, que mostra coisas futuras, né? Então não dá para a gente fechar um diagnóstico, por isso que eu estou falando isso aqui para os irmãos não ficarem perdidos aí na história. Mas, completando aqui, os capítulos 40 a 48, ele vai contar de um templo, de um novo templo. Ele vê uma visão de um templo, e esse templo não é o templo de Salomão, ele está vendo um outro templo, as dimensões muito grandes, muito maiores do que do próprio Salomão. E alguns entendem, também de novo não tem um diagnóstico muito fechado dos teólogos sobre isso, mas alguns entendem que esse templo vai ser construído ainda em algum lugar na terra de Israel, que agora eles têm terra. E alguns também entendem que isso não é uma construção física, embora o nível de detalhes de Ezequiel, a gente vê até algumas bíblias que tem comentário, a minha não tem essa, deixa eu ver se a minha tem. Eu uso algumas para estudo, deixa eu ver. Essa aqui, por exemplo, que eu uso, ela tem até a planta do templo, tamanho, nível de detalhes que Ezequiel, né, que Deus vai dando para Ezequiel na descrição, nessa visão dele. E existe a possibilidade, de fato, de ser construído um templo, porque agora eles têm uma planta que facilita essa construção, mas existe uma outra questão também, que ela pode ser figurada. E eu queria me atentar mais nessa questão, porque uma das questões deles falarem de
de ser físico, porque ele de fato nesses capítulos ele vai restabelecer o sábado, ele vai restabelecer as ofertas, vai restabelecer o sacrifício, pode ver aí, tem uma série de coisas assim, ó, os deveres dos magistrados, as ofertas, consagração do altar, o altar de holocausto, são capítulos bem interessantes. Mais interessante, algumas coisas eu anotei aqui, a primeira delas nem está na minha anotação, mas no capítulo 43 mostra aquela primeira visão dele, que ele viu da glória do Senhor, que é todo complexo, como nós falamos, né? Ele vê primeiro essa glória que foi afastada lá por volta do capítulo 10, que foi embora, ele vê a glória voltando para o templo agora, ele vê essa glória do Senhor voltando. Mas ele tem outras características também, que ele fala que é um novo templo, a presença de Deus, e as águas que saem desse templo, por onde elas passam, elas levam vida. Eu não sei como você vê isso, mas eu quero dar meu ponto de vista, depois você fala o seu para a gente concluir aqui. Essa questão de um templo, quando Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo, a glória de Deus vindo sobre nós, nós somos o templo do Espírito Santo e recebemos a glória e a graça de Deus sobre nós. E ainda essa água que onde passa gera vida, quando Jesus fala lá para a mulher samaritana que você mesmo citou, que quem beber da água que eu der, rios de água viva fluirão dentro dele, e rios de água viva, então vai levar vida novamente. Então, assim, no meu coração, eu posso estar errado, porque tem muito teólogo muito mais experiente do que eu, e muito que conhece muito mais do que eu, não chegaram a uma definição ou um consenso, mas me parece que esse templo, de fato, é essa era do Messias, é a era messiânica, esse que é Jesus, depois da vida de Jesus, que as pessoas que aceitaram e se colocaram no campo de batalha em nome de Cristo, são de fato os seus templos cheios do Espírito Santo, fluindo rios de água viva, porque onde vão passando, vão levando vida para essas pessoas. Não sei se você tem alguma visão sobre isso, queria que você comentasse aí, ou se você corrobora com a minha visão, como que é a sua... Eu acho que eu sigo essa linha mesmo, e ainda que não seja para esse tempo, essa especificação da profecia, é isso que a gente tem vivido hoje. Sim. Então, assim, existem muitos assuntos para a gente que são assuntos que não temos o consenso hoje, a base de se é assim ou se é assado, então eu vou crer nisso mas que não são doutrinas de salvação, que não trazem base de salvação. Mas eu acredito que sim, que possa realmente ser essa condição que vivemos hoje, mas que vou deixar em aberto para que também verdade, possa ser para a gente não podemos fechar isso, não fechar isso e deixar isso como base teológica da nossa lição, da nossa aula de hoje, Mas o que é muito importante para mim aqui, que a gente precisa ressaltar, é a questão da glória de Deus, Sim. Da manifestação da glória de Deus. Ela está conosco em todos os lugares. Sim. Ela é permanente em nossas vidas. E ela não está como exclusividade a um não tá restrito, ou a outro. Não está restrito. Deus quer manifestar a glória dele, para todas as pessoas. Com certeza. Porque a maior manifestação da glória de Deus foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que é o amor dele, Então, assim, a Bíblia é muito clara em dizer que Cristo morreu para que todos tivessem acesso à salvação. Sim. Então, a nós cabe realmente aceitar isso e ter prazer nessa manifestação da glória. Sermos verdadeiramente templo do Espírito Santo. Exato. E nos permitimos ser usado pelo Senhor a tempo e fora de tempo. Exato. Pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Não existe um tempo, não existe um lugar, não existe nada. A gente vê a questão dos mártires e eu fico pensando muito na igreja perseguida, e em tudo que isso traz pro Evangelho. E já ouvi relatos de que existem soldados que ali no meio da batalha, toda a situação, viram a própria pessoa de Cristo ali se manifestando. Então, assim, são relatos assim, muito malucos, Exato.
Então, porque a glória de Deus não está numa caixinha que a gente Exato. pode ver. Eu vejo que cada um dos profetas traduziu, né, nas escrituras, que é aquilo que a gente estava conversando até um pouquinho antes da gente começar aqui, naquilo que tinha de material. Porque a glória de Deus, ela não é material, Exato. ela não é terrena, ela está além, e por isso a gente vive por fé, né? E ela nunca foi vista por ninguém de forma completa, né? Quem talvez chegou um pouco mais perto ali foi Moisés, Sim. que ainda viu uma frestinha, né? exato. Uma fenda daquilo que é a verdadeira Glória de magnitude Deus. da glória de Deus. Então, assim, nem quero me ater exatamente a esses detalhes escatológicos ou proféticos e teológicos, essas bases, mas dizer para que cada um de nós tenha consciência disso. A glória de Deus está para nós Sim, à de disposição. forma disponível, né? E cabe a nós querer desfrutar disso. Viver a vida plena com Cristo ou viver a superficialidade de um evangelho fraco, mentiroso, que não é o evangelho de cruz. Né? O evangelho de cruz, sim, é um evangelho de renúncia. É o evangelho de morte de todos os dias. Não é fácil, Kleber. Sim. Como a gente passa por desafios, às vezes eu fico pensando assim, perguntando, nossa, que situações difíceis às vezes que a gente tem de vencer, sabe? Quantos obstáculos, mas Cristo nos mostra que estamos vivendo um processo de santificação, de transformação, verdade, que vai ser completado quando Cristo vier buscar a sua igreja. Exatamente. Então a gente se ater a isso. A nossa força é o Senhor, a nossa esperança é o Senhor, né? Eu fico pensando aqui, para Ezequiel viver tudo isso, ele tinha que ter alicerçado Com certeza. naquilo que ele Não queria. desistia fácil. Pelo amor de Deus, eu não faria metade, né? 1/3 do que ele fez aqui. Sim. Né? Viver coisas assim muito pesadas, muito densas, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo estava com ele ali, Com certeza. né? Estava trazendo consolo, estava trazendo paz, porque é sobrenatural. É. A paz que excede todo entendimento, Sim. né? É uma promessa que Cristo nos deixou. Então, que a gente possa viver realmente essa verdade do Evangelho por completo, né? A gente está falando aqui de uma profecia basicamente histórica. A gente até falou Sim. isso essa semana. É difícil falar de Ezequiel, porque apesar de você ter algumas nuances aqui que pode trazer para se referir o mundo futuro, né? Sim. mas são coisas que basicamente se cumpriram no passado, Sim. mas que nos trazem uma visão do quanto Cristo nos ama e do quanto Ele se importa conosco, a ponto de mesmo tendo avisado aquele povo, ainda durante o juízo, continua dizendo, ó, isso aqui é minha mão, isso aqui é minha mão, isso aqui é minha mão, né? É como se Ele dissesse, ó, não fica reclamando, desesperado não, porque eu estou aqui, né? Então, em tudo que há Deus, mesmo no juízo, há amor, É verdade. há alegria e há perfeição. Né? Ninguém melhor do que o nosso Criador para saber o que é melhor para nós. Né? Então, assim, é desafiador viver algumas coisas do Evangelho. Não é fácil. Não é. Né? Dizer que o Evangelho é um Evangelho de facilidade, cara, é a maior mentira, a maior historinha, assim, né? História com E, Sim. não com H, que pode ser contada por aí. Sim. Não é. Evangelho é renúncia, é sacrifício, mas principalmente é graça de Deus. Verdade. É misericórdia de É quem nos Deus. sustenta. Então não tem outro caminho. É verdade. Muito bom, meus irmãos. Eu agradeço a atenção de vocês. Sara aqui por estar nos prestigiando com a sua presença. Pedro mais uma vez na mesa de som. Agradeço também a Josias aqui por Prazer. conseguir nos auxiliar. E a você mais uma vez, meu irmão, que está aí nos assistindo, prestigiando o nosso trabalho e também sendo enriquecido com a palavra do Senhor. Que esse podcast possa te trazer luz e que você tenha prazer na leitura do livro de Ezequiel. Josias, dê até logo para os nossos irmãos e assim nós encerramos o nosso podcast. É isso, meus irmãos. E espero que vocês tenham sido edificados pela palavra, assim como eu fui. E eu tenho certeza que o Espírito Santo continuará falando no seu coração. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho e até que nos ajudou o Senhor. Amém. Deus abençoe.